Olá, meu querido irmão, que bom lhe encontrar nesse dia pelo nosso canal do YouTube, no programa Rosto de Deus. E hoje eu quero repartir com você uma mensagem que nos coloca na posição de colaboradores pela fé da providência divina. Veja, eu quero compartilhar com você um trecho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 35 em diante, que diz assim: A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Dá-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou novamente: Quantos pães tende? Ides ver. Depois de se terem informado, disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou-lhes que mandassem todos sentar em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e o deu a seus discípulos, para que lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivemos no limite das coisas. Nós vivemos num tempo e numa sociedade que as nossas capacidades e a nossa própria vida são colocadas constantemente à prova. Se por um lado, diante das dificuldades, algumas pessoas recuam, se sentem impotentes, sem saída, desanimam e não vão adiante, por outro lado existem pessoas que são altivas e mesmo diante das muralhas, mesmo diante das dificuldades impostas pela vida, agem como se pudessem realizar tudo quando na verdade não podem. Perceba, existe um desequilíbrio que a palavra de Deus, esse trecho da palavra de Deus precisa nos iluminar aqui. A primeira coisa que compreendemos ao lermos o trecho das Escrituras é que tudo na nossa vida não depende unicamente da vontade humana. Por exemplo, gerar uma nova vida. O homem e a mulher se juntam, mas não dependem só de si, depende de outros fatores. E depende principalmente do milagre da vida, que é uma ação de Deus. Né? Assim como também as coisas não dependem somente de Deus, porque Deus não pode interferir na nossa liberdade. E o episódio da multiplicação dos pães nos oferece muito bem esse exemplo. Nós percebemos que num primeiro momento, os discípulos pedem a Jesus para mandar as pessoas irem embora, porque a noite se aproxima e eles não têm o que comer. Não é um sinal de uma grande compaixão, é de caridade para com toda essa gente, que os discípulos estão praticando. Mas, de fato, eles esperam legitimamente um momento de tranquilidade prometido pelo Senhor para com eles. Mas por trás desse pano de fundo existe a preocupação, o medo e a impotência. Depois, nós vemos com o desenvolver da narrativa que Jesus provoca aqueles homens, dizendo: Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas os discípulos têm que comunicar a Jesus a sua impossibilidade de comprar pão para uma tamanha multidão. Assim, meus irmãos, quando eu e você nos encontramos diante das dificuldades da vida, que não enxergamos a saída e que preferimos colocar as situações de lado, deixar para lá, como alguns dizem, empurrar com a barriga, nós temos que olhar para a palavra de Deus e dizer: peraí, Jesus está me dando uma ordem aqui. Eu preciso me atentar para que Jesus possa realizar na minha vida e através da minha vida algo que seja providente. Então, Jesus não pede para aqueles homens e não pede para nós para que seja feito o impossível, mas para que nós ofereçamos aquilo que nós temos. Aqueles discípulos tinham somente 5 pães e 2 peixes.
E o que eu e você temos para oferecer para o Senhor nesse tempo? No dia de hoje, durante esse período de pandemia, em que nós estamos recolhidos nos nossos lares, diante dos nossos outros familiares, dos nossos amigos, do apostolado, diante do trabalho, o que nós temos a oferecer pelo Senhor? O mínimo que nós temos, nós devemos oferecer, porque depois que os discípulos oferecem para Jesus o mínimo, conforme a palavra diz, Jesus pronuncia uma palavra de bênção, não é? Parte os pães e devolve aos discípulos para fazerem uma tarefa, para distribuírem, e o milagre da multiplicação se realiza. Nesse contexto, no versículo 42, a palavra de Deus diz que todos comeram e ficaram saciados. Veja, eu e você podemos estar na primeira situação, nos sentindo em completa impotência. Mas com certeza nós temos algo que podemos oferecer ao Senhor para que outras pessoas sejam beneficiadas por aquilo que nos parece ínfimo e pequeno. Porque Jesus pode pronunciar uma palavra de bênção sobre aquilo que nós temos e multiplicar para que outros possam experimentar e serem saciados. O que eu e você podemos dar aos nossos irmãos neste dia, nesta hora e nesse tempo em que vivemos? Com certeza, uma das coisas que nos parece pequena, mas que diante de Cristo se tornam grande, é a nossa oração. É a vida intensa com o Senhor e com a sua palavra, é a nossa intercessão, é o bom conselho, é exercer o nosso apostolado, ainda que seja por uma mensagem escrita, por uma mensagem de voz, por um telefonema. Essas coisas diante do Senhor são todas multiplicadas e saciam aquele que tem muito mais necessidade que nós temos. Por isso, meus queridos, nessa narrativa bíblica nós temos um exemplo que nos mostra muito bem a estreita colaboração entre as escolhas e as hesitações humanas aqui dos discípulos e as nossas também, diante do projeto de Deus. Ambos, numa união progressiva da vontade de Deus, vão alcançar o milagre. A confiança, então, irmãos, na divina providência não anula a contribuição de nossa parte. Com certeza, aquilo que depende de nós, Deus não fará no nosso lugar. Mas nós podemos ser assim, providência da parte de Deus, uns para com os outros. E, para nossa dignidade, Deus quer que nós realizemos isso com Ele, que nós sejamos seus colaboradores, seus co-criadores. Para encerrar e ilustrar bem isso, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus no século XVI, ele tece uma frase para colocar equilíbrio nesta ação humana. Santo Inácio diz que nós temos que agir como tudo dependesse de nós, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. E outras traduções da literatura, essa frase vem escrita assim: nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós, e rezar como se tudo dependesse de Deus. Temos que agir com Deus, conforme a vontade de Deus, oferecendo o mínimo que temos para que outros possam receber das dádivas e possam ser saciados. Temos então que confiar naquele que é maior que nós, meus queridos. Como fazemos tudo o que depende da nossa parte, Deus nos dá, Deus dá aos seus amados, é o que diz o Salmo 126, aquilo que é necessário até durante o sono. Esta é mais uma prova que Ele caminha ao nosso lado, que conhece a nossa vida e nenhuma situação nos abandona. Amém? Por isso vamos orar junto nesse dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te louvar pelo dom da nossa vida. Nós queremos Te louvar por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que também está ao nosso alcance, porque sabemos que se colocarmos isso diante da Tua presença, o Senhor multiplicará e fará ainda maior, para que a vida de outras pessoas recebam das Tuas bênçãos e recebam das Tuas graças.
Pai, pelo teu Espírito, realiza em mim uma obra nova neste dia, a partir da tua palavra, que eu possa me encontrar com o Senhor e dizer: eu fui chamado para colaborar com o Senhor para uma obra maior, uma obra de providência e uma obra de fé. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz de Cristo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e nós nos encontramos logo mais. Tchau!